Neste vídeo, eu estou fazendo uma pequena reflexão teológica no contexto da pandemia que nós vivemos atualmente. Vamos ouvir. O historiador Leandro Condell, ele coloca 3 acontecimentos no mundo que afeta toda a estrutura de cada nação. O mundo todo é afetado. Ele cita 3. Ele fala de revoluções, fala de guerras e epidemias. Eu queria refletir um pouquinho sobre a epidemias numa perspectiva teológica, de maneira bem assim superficial, porque senão o vídeo se tornaria muito longa. E dentro dessa análise das epidemias, eu vou citar a peste negra. A peste negra foi uma catástrofe para o mundo. Ela começa em meados do século XIV, 1350, e se estende, pasmem vocês, até o início do século XX. Durante esse período, do 14 ao 20, foram mortos 200, segundo alguns, 200 milhões de pessoas foram mortas. Olha, foi um caos. A Europa, a metade ou 60% da população declinou. E as explicações? Aí começaram as explicações das mais variadas. Primeiro, pobres judeus. A culpa estava nos judeus, porque os judeus crucificaram Jesus. Então eles são responsáveis por essa situação. E olha, muitos judeus foram mortos, perseguidos. Só em 1349, 2.000 judeus foram mortos, inclusive por cristãos. Tamanha o fanatismo de época, ok? Pois bem, e não era só os judeus que eram culpados, para análise do porquê da peste negra. Também o pecado do homem. O pecado fez com que Deus punisse a humanidade. E vai por aí. E por último que eu estou me referindo, eu quero só citar 3 casos, né? Questão do judeu, o pecado, e por último seria a volta de Jesus. A peste negra revelava a volta de Jesus. Está próximo. Pois bem, eu acredito que você há de concordar que, de forma semelhante, acontece a mesma coisa hoje em dia. Estão se fazendo tantas especulações, eu já ouvi tantas coisas contrárias, inclusive à palavra de Deus, sobre a pandemia, sobre o coronavírus, que eu queria trazer essa pequena reflexão. Eu vou contextualizar toda essa epidemia no capítulo 24 de São Mateus, principalmente a partir do versículo 8. Jesus nos adverte ali, primeira coisa que ele fala, que ninguém vos engane. Observem bem, ninguém vos engane. Por que ele diz isso? Porque vai haver muitas guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, né? Fome, e ele fala pestes. Observe que ele usa o plural. E Cristo então continua dizendo que vai haver também falsos profetas, aumento da iniquidade, a ciência se multiplicará. E ele diz que o amor esfriará de muitos. Eu acho muito própria essa expressão que Cristo diz, o amor esfriará. Interessante que o amor não acaba, ele até esfria, porque o amor é eterno. Bom, depois de ter dito tudo isso, coisas que acontecem no dia a dia, que vão continuar a acontecer, olha, não quero ser pessimista, mas outras pestes hão de surgir. Depois que ele fala todas essas questões que ocorrem no mundo, ele diz uma outra adversativa. Ele diz, mas quem perseverar até o fim será salvo. Até o fim. Nós
nós esperamos o fim, a igreja espera a volta de Jesus. Então, quem perseverar até o fim será salvo. E ele diz, voltando à questão dos chamados sinais, que muitos colocam, ele diz o seguinte, que ninguém vos engane. Aí ele usa outra adversativa. Mas são princípios. Guerra, rumor de guerra, peste, terremoto, fome, etc. São princípios. Se ele diz que são princípios, não é o fim. E a igreja, volto a falar, nós aguardamos o fim, nós aguardamos a volta de Jesus. Agora, me parece que Jesus dá me perdoe a expressão, parece que Jesus dá uma dica sobre esse fim. Porque ele não coloca esses acontecimentos como fim, ele diz que é princípio, mas ele coloca uma questão que me parece indícios do fim. Ele diz, eu até vou ler no texto bíblico, capítulo 24, versículo 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este reino, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E Jesus conclui, e então virá o fim. Glória a Deus, esperamos esse fim. Então, querida igreja, obreiros, todos nós, eu também, todos nós, vamos nos manter equilibrados. Não vamos fazer especulações fora das Escrituras. Esses fatos, essa epidemia e outras mais, hão de surgir, vão surgir muitas e muitas. E a gripe espanhola, e a matança dos índios no Brasil colonial. O Brasil, quando foi descoberto em 1500, tinha mais ou menos 5 milhões de índios, talvez eu esteja saindo um pouquinho. Hoje, se apanhar todos os índios e no Brasil colocar, não vai encher o Maracanã. Olha só no Brasil eram 5 milhões, em 500 anos, esses 5 milhões praticamente desapareceram. Isso sempre houve, sempre haverá, faz parte da natureza humana, faz parte do dia a dia. Vamos permanecer firme, aí sim, permanecer firme. E esse evangelho do reino, aí sim, precisa ser pregado. E então virá o fim. Então, se existe um sinal para a volta de Jesus, é a pregação do evangelho. Olha, eu não quero botar ninguém preocupado, que inclusive o vídeo de hoje é para não deixar ninguém preocupado, mas nós como cristãos precisamos nos despertar. Todos nós, liderança, a igreja como um todo, sabe por quê? A pregação do evangelho, as conversões têm diminuído. O número de cristãos está diminuindo. Ao contrário, deveria estar aumentando para apressar a volta de Jesus. Que Deus a todos abençoe, que possamos estar precavidos cada vez mais dos discursos que muitas vezes ouvimos. Que Deus a todos abençoe e muito obrigado pela atenção.